Excelentíssimos senhores vereadores, público e imprensa aqui presentes, boa noite. Para que possamos dar início aos trabalhos legislativos para a 8ª sessão ordinária do 2º ano legislativo da 14ª legislatura, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para verificação do quórum regimental. Edivaldo Luciabel. Faué Salmem. Flávio Luiz Ambrosim. Frednes Correia Leite. Hélio Milhari Filho. José Claudinei Messias. José Roberto Nunes, presente. Oswaldo Barbosa. Salim Matar. Silvanei Rodrigues. Terezinha Paixão Bueno. Davi não está aí? Senhor presidente, 9 vereadores presentes. Tendo o número legal e invocando a proteção divina, declaro aberta a presente sessão. Coloco em votação a ata da 7ª sessão ordinária. Está em votação. E solicitando apenas que seja feito um adendo, na penúltima linha participou uma parte do vereador Silvanei Rodrigues e que não constou, que seja inserido esse texto na ata para que haja devida correção. No demais, está tudo correto. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura dos ofícios recebidos. Pela ordem, excelentíssimo vereador Flávio Luiz Ambrosim. Consignada a minha presença. Seja consignada a presença do excelentíssimo vereador Flávio Luiz Ambrosim. Consignada a presença, senhor presidente. Ofício proveniente da Prefeitura Municipal em resposta aos requerimentos 7 a 9, 17, 19, 21, 22, 25, 27 e 28/2005, de autoria do vereador Flávio Luiz Ambrosim. Requerimento número 2, 3, 32, 37, 43, 58, 59, 62, 68, 73, 79 a 81, 116, 160 e 170/2006, de autoria do vereador Edivaldo Luciabel. Requerimentos de números 35, 51, 86, 89, 121 e 130/2006, de autoria do vereador Silvanei Rodrigues. Requerimento número 549/2005 e 45/2006, de autoria do vereador Oswaldo Barbosa. Requerimentos número 510, 515, 536 e 537/2005, de autoria do vereador Hélio Milhari Filho. Requerimentos número 10, 13, 44, 60, 63, 64, 83, 91, 92, 94, 100, 101 e 103/2006, de autoria do vereador Salim Matar. Requerimentos número 11, 24, 36, 46 e 48/2006, de autoria do vereador José Claudinei Messias. Telegramas do Ministério da Saúde, referente à liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Ofício da SAI, que encaminha a prestação de contas de 2005. Correspondência e procedência da família Brasco, em atenção à moção número 190/2006, de autoria do vereador Faué Salmem. Ofício recebido da Faculdade Estadual de Educação Física e Fisioterapia de Jacarezinho, Paraná, em atenção à moção número 193/2006, de autoria do vereador Faué Salmem. Ofício recebido da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, que encaminha rateio dos recursos da compensação financeira devidos pela usina hidrelétrica de Ourinhos. Ofício oriundo da Associação dos Trabalhadores da Área da Assistência Social de Ourinhos e Região, com a finalidade de informar que no dia 3 de abril será realizada a Assembleia para a prestação de contas e eleição da nova diretoria, às 19h30, na sede daquela entidade. Senhor presidente, lido todos os ofícios. Os ofícios que acabam de ser lidos ficarão à disposição dos senhores vereadores na Assembleia da Casa.
Comunico aos senhores vereadores que foram apresentados à mesa as seguintes matérias. Projeto de lei número 40/2006, de procedência do excelentíssimo vereador Salim Matar, que dispõe sobre a denominação de via pública, Rua Padre Bruno Welter. Projeto de lei número 41/2006, de procedência do excelentíssimo vereador Edivaldo Lúcio Abel, que proíbe o transporte de ferro velho e similares em veículos abertos no perímetro urbano de Ourinhos e dá outras providências. Projeto de lei número 42/2006, de procedência do excelentíssimo vereador Edivaldo Lúcio Abel, que fica instituída a semana completa, que contiver o dia 12 de outubro de cada ano como a semana do culto do Evangelho em Ourinhos. Projeto de lei número 43/2006, de procedência do excelentíssimo vereador Edivaldo Lúcio Abel, que dispõe sobre a denominação de via pública, Rua Pedro Conte. Os projetos anunciados serão encaminhados às comissões competentes para a deliberação dos respectivos pareceres, conforme preceitua o regimento interno. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de pareceres das comissões permanentes emitidos a projetos em tramitação. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 19/2006. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises referentes à matéria supra, de autoria do vereador Edivaldo Lúcio Abel, que institui o Dia do Líder Comunitário, a ser comemorado no dia 21 de abril, não havendo qualquer óbice, como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada a ter a opor quanto que me foi dado a opinar. Sendo, portanto, favorável meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 1º de março de 2006. Faué Salmem, presidente e relator. Fredes Correia Leite, vice-presidente. Hélio Milhari Filho, membro. Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 19/2006. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises referentes à matéria supra, de autoria do vereador Edivaldo Lúcio Abel, que institui o Dia do Líder Comunitário, a ser comemorado no dia 21 de abril, não havendo qualquer óbice, como relator pela Comissão de Finanças e Orçamento, concluí nada a ter a opor quanto que me foi dado a opinar. Sendo, portanto, favorável meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 15 de março de 2006. Oswaldo Barbosa, presidente e relator. Fredes Correia Leite, vice-presidente. Salim Matar, membro. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 20/2006. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises referentes à matéria supra, de autoria do vereador Edivaldo Lúcio Abel, que institui o Dia do Mototaxista, a ser celebrado no mês de setembro de cada ano, não havendo qualquer óbice, como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada a ter a opor quanto que me foi dado a opinar. Sendo, portanto, favorável meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 1º de março de 2006. Faué Salmem, presidente e relator. Fredes Correia Leite, vice-presidente. Hélio Milhari Filho, membro. Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 20/2006. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises referentes à matéria supra, de autoria do vereador Edivaldo Lúcio Abel, que institui o Dia do Mototaxista, a ser celebrado no mês de setembro de cada ano, não havendo qualquer óbice, como relator pela Comissão de Finanças e Orçamento, concluí nada a ter a opor quanto que me foi dado a opinar. Sendo, portanto, favorável meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 15 de março de 2006. Oswaldo Barbosa, presidente e relator. Fredes Correia Leite, vice-presidente. Salim Matar, membro. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei complementar número 01/2006. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises referentes à matéria supra, de autoria do prefeito municipal, que altera dispositivo da lei complementar número 402, de 15 de agosto de 2003, que autoriza a concessão de direito real de uso e posterior dação de imóvel em favor da empresa Oscar Aparecido Oliveira Ourinhos ME e da outras providências. Não havendo qualquer óbice, como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada a ter a opor quanto que me foi dado a opinar. Sendo, portanto, favorável ao parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 1º de março de 2006. Faué Salmem, presidente e relator. Fredes Correia Leite, vice-presidente. Hélio Milhari Filho, membro.
Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei complementar número 01/2006. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises referentes à matéria supra, de autoria do Prefeito Municipal, que altera dispositivo da Lei Complementar número 402, de 15 de agosto de 2003, que autoriza a concessão de direito real de uso e posterior doação de imóvel em favor da empresa Oscar Aparecido de Oliveira Ourinhos ME e da outras providências, não havendo qualquer óbice. Como relator pela Comissão de Finanças e Orçamento, conclui nada a ter a opor quanto que me foi dado a opinião, sendo, portanto, favorável meu parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Comissões, 15 de março de 2006. Oswaldo Barbosa, presidente e relator. Fredes Correia Leite, vice-presidente. Salim Matar, membro. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de decreto legislativo número 01/2006. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises referentes à matéria supra, de autoria do vereador Faué Salmen, que outorga o título de cidadão oriense ao senhor Francisco Heroídes Coalhato Chicão, não havendo qualquer óbice, como relator pela Comissão de Justiça e Redação, conclui nada a ter a opor quanto que me foi dado a opinar, sendo, portanto, favorável ao parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Comissões, 17 de março de 2006. Fredes Correia Leite, relator. Faué Salmen, presidente. Hélio Milhari Filho, membro. Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de decreto legislativo número 01/2006. Senhor Presidente, após realizadas as indispensáveis análises referentes à matéria supra, de autoria do vereador Faué Salmen, que outorga o título de cidadão oriense ao senhor Francisco Heroídes Coalhato Chicão, que dispõe sobre, não havendo qualquer óbice, e como relator pela Comissão de Finanças e Orçamento, conclui nada a ter opor quanto me foi dado a opinar, sendo, portanto, favorável meu parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Comissões, 27 de março de 2006. Oswaldo Barbosa, presidente e relator. Fredes Correia Leite, vice-presidente. Salim Matar, membro. Senhor Presidente, lido os pareceres. Os projetos cujos pareceres favoráveis acabam de ser lidos serão inseridos na ordem do dia da próxima sessão. Solicito que o primeiro secretário proceda a leitura dos requerimentos apresentados à mesa. Questão de ordem, excelentíssimo vereador Edivaldo Luciabel. Senhor presidente, eu requeiro à mesa ouvido plenário que o requerimento de número 258/06 seja retirado. Eu já tenho as informações na qual eu faço o mesmo. Pois não, excelência. E também requerimento do excelentíssimo vereador Silvanei Rodrigues, número 265/2006, também foi solicitada a sua retirada, que seja providenciada. Então, 258 e 265 sejam retirados da leitura. Consulta plenária se há alguma objeção. Não havendo quem queira se manifestar, eu coloco em votação. Os favoráveis somente como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Sejam retirados os dois requerimentos, excelência. 258 e 265. 265? Exato. Não, 265. Ele pediu para retirar. Requerimentos de números 243 a 252/2006, de autoria do vereador Edivaldo Luciabel. Requer informações a respeito das providências adotadas quanto à indicação número 770/2005, que trata da criação de ações intersecretarias voltadas à conscientização dos riscos que a obesidade infanto-juvenil traz para o ser humano. Requer informações a respeito das providências adotadas quanto à indicação número 764/2005,
que trata da implantação do programa Bate Coração em Ourinhos. Requer informações a respeito das providências adotadas contra a indicação 763/2005, que trata da ampliação da oferta de atividades físicas destinadas à terceira idade de Ourinhos. Requer informações a respeito das providências adotadas contra a indicação número 766/2005, que trata da organização da coleta de galharia nas ruas do município de Ourinhos. Requer informações a respeito das providências adotadas contra a indicação número 760/2005, que trata da criação do curso de gestores sociais, em convênio com instituições de ensino superior de Ourinhos. Requer informações a respeito das providências adotadas contra a indicação número 755/2005, que trata da criação do programa Educação Ano Zero em Ourinhos. Requer informações a respeito das providências adotadas contra a indicação número 61/2005, que trata da construção de cobertura na quadra de esportes da Polícia Militar Ambiental de Ourinhos. Requer informações a respeito das providências adotadas contra a indicação número 767/2005, que trata do desenvolvimento do projeto Acesso ao Ensino Médio em Ourinhos. Requer informações a respeito das providências adotadas contra a indicação número 769/2005, que trata da criação da campanha Basta Ter um Coração em Ourinhos. Requerimento número 252/2006. Requer informações a respeito das providências adotadas contra a indicação número 776/2005, que trata da retirada de guarita de fibra de vidro da recepção do CAIC, substituindo-a por uma de alvenaria. Requerimento número 253/2006, de autoria do vereador Salim Mata. Requer informações sobre a possibilidade de se instalar telefone público, orelhão, na rua José Rodrigues Ocanha, Jardim São Carlos. Requerimento número 254/2006, de autoria do vereador Flávio Luiz Ambrosim. Requer informações junto à Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, sobre a compensação devida ao município em razão da usina hidrelétrica de Ourinhos 1. Requerimento número 255/2006, de autoria do vereador Flávio Luiz Ambrosim. Reitera os expressos termos do requerimento número 516/2005, que requer informações junto à Secretaria de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento do Governo do Estado de São Paulo, a respeito das compensações devidas ao município em razão da construção da usina hidrelétrica Ourinhos 1. Requerimentos número 256, 257, 259, 260, 261, 262/2006, de autoria do vereador Edivaldo Luciabel. Requer informações a respeito da existência de número telefônico gratuito para solicitação de ambulância pelos munícipes. Requer informações a respeito de fiscalizações realizadas em feiras livres durante o ano 2005 pela Vigilância Sanitária de Ourinhos. Requer informações a respeito da existência de contato entre a Secretaria Municipal de Saúde de Ourinhos e a Fundação para o Desenvolvimento Médico Hospitalar da Unesp. Requer informações a respeito de se negociar com a Polícia Militar a utilização mais constante da viatura comunitária móvel em locais de maior ocorrência de irregularidades no trânsito. Requer informações a respeito das providências adotadas contra a indicação número 774/2005, que trata da criação do PAI, Programa de Apoio ao Escolar em Ourinhos. Requer informações a respeito das providências adotadas contra a indicação número 709/2005, que trata da adoção de uma solução para a via de acesso que interliga o Jardim Anchieta e o conjunto habitacional Orlando Coalhato. Requerimento número 263/2006, de autoria do vereador Salim Mata. Requer informações referentes a projetos para a criação da Guarda Municipal. Requerimento número 264/2006, de autoria do vereador Salim Mata. Requer informações referentes ao desaparecimento de peças de metal de túmulos do cemitério municipal. Requerimento números 266 a 281, todos de autoria do vereador Edivaldo Luciabel. Requer informações a respeito das providências adotadas contra a indicação número 717/2005, que trata da criação e divulgação em Ourinhos do Guia da Boa Consulta Médica. Requer informações sobre as providências adotadas contra a indicação número 722/2005, que trata da necessidade de se realizar pesquisa sigilosa e anônima a respeito da ocorrência de assédio moral dentro do serviço público em Ourinhos.
Requer informações a respeito das providências adotadas quanto à indicação 728/2005, que trata da necessidade de se efetuar cobertura adequada no ponto de parada de ônibus circular existente na rua Manuel Vieira Júnior, em frente à Polícia Ambiental. Requer informações a respeito das providências adotadas quanto à indicação 730/2005, que trata da necessidade de substituição de cobertores utilizados nas unidades de internação da Santa Casa Misericórdia de Ourinhos. Requer informações a respeito das providências adotadas quanto à indicação 734/2005, que trata da necessidade de se realizar a Feira Anual de Profissões em Ourinhos. Requer informações a respeito das providências adotadas quanto à indicação 735/2005, que trata da necessidade de se estudar e regulamentar o tráfego de veículos de carga de portes médio e grande na zona central da cidade. Requer informações a respeito das providências adotadas quanto à indicação 737/2005, que trata da solicitação de construção de caramanchão coberto na Praça Melo Peixoto, visando ao desenvolvimento das atividades lúdico-artísticas pedagógicas. Requer informações sobre as providências adotadas quanto à indicação número 739/2005, da necessidade de revisão mecânica nos equipamentos de transporte internos utilizados na Sociedade Santa Casa Misericórdia de Ourinhos. Requer informações sobre as providências adotadas quanto à indicação número 740/2005, que trata da necessidade de se estudar a viabilidade de implantação de som ambiente nos veículos de transporte coletivo de Ourinhos. Requer informações sobre as providências adotadas quanto à indicação número 741/2005, que trata da necessidade de se estudar a viabilidade de criação de um núcleo de educação ambiental em Ourinhos. Requer informações sobre as providências adotadas quanto à indicação número 745/2005, que trata da necessidade de se substituir ponte de madeira por ponte de concreto em local que especifica. Requer informações sobre as providências adotadas quanto à indicação número 748/2005, que trata da necessidade de se colocar placa indicativa da opção religiosa dos pacientes nas portas das unidades de internação da Sociedade Santa Casa Misericórdia de Ourinhos. Requer informações sobre as providências adotadas quanto à indicação número 749/2005, que trata da necessidade de se desenvolver programas para incentivar o hábito da leitura em Ourinhos. Requer informações sobre as providências adotadas quanto à indicação número 750/2005, que trata da necessidade de se realizar o primeiro encontro de pequenos e médios agricultores da macro-região de Ourinhos. Requer informações a respeito das providências adotadas quanto à indicação número 752/2005, que trata da necessidade de se firmar convênio com escolas particulares de educação infantil, procurando matricular crianças que não tenham conseguido vagas em NEIs e EMEIs. Requer informações a respeito das providências adotadas quanto à indicação número 753/2005, que trata da necessidade de desenvolver o projeto Arte Sem Limites em Ourinhos. Senhor presidente, lido todos os requerimentos. Os requerimentos lidos serão apreciados no presente expediente. Solicito que seja feita a leitura do requerimento de urgência número 282/2006. Requerimento número 282/2006. Assunto: requer urgência especial de votação ao projeto de lei complementar número 01/2006. Senhor presidente, requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido do outro plenário, seja apreciado em regime de urgência especial de votação o projeto de lei complementar número 01/2006, de procedência do prefeito municipal, que altera dispositivo de lei complementar número 402, de 15 de agosto de 2003, que autoriza a concessão de direito real de uso e posterior doação de imóvel em favor da empresa Oscar Aparecido de Oliveira, Ourinhos, MEI da Altas Providências. Justificativa. A proposta do chefe do Executivo, que altera o dispositivo da Lei Complementar número 402, de 15 de agosto de 2003, que autoriza a concessão de direito real de uso e posterior doação de imóvel em favor da empresa Oscar Aparecido de Oliveira, Ourinhos, MEI, visa crescimento econômico e adequação à legislação do CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Por se tratar de matéria cujo elevado alcance social é inquestionável, solicitamos dos nobres pares sobre dito projeto seja apreciado em regime de urgência especial de votação. Sala das Sessões, em 27 de março de 2006. José Claudinei Messias e demais vereadores que assinam o requerimento. Solicito ao segundo secretário
e que o excelentíssimo vereador Faués Salmen assuma a segunda secretaria, que faça a leitura das indicações apresentadas à mesa. Senhor presidente, nobres vereadores, indicações 131 e 132 do vereador Hélio Milhari, que indicam a necessidade de providenciar a instalação de abrigo nos pontos de ônibus no Distrito Industrial Hélio Silva e no Distrito Industrial Oriente More. O vereador Faués Salmen, 13306, indica a necessidade de se efetuar a substituição de lâmina de iluminação pública nas imediações do Jacinto Ferreira de Sá por lâmpadas a vapor de sódio. Flávio Luiz Ambrosim, 13406, solicita a troca de lâmpadas nas ruas Francisco Crespo e Arlindo Betil, em trecho da Vila Marcante. Edivaldo Lúcio Abel, 135 a 140, que indicam a necessidade de estudo de possibilidade de curso, de instalação de curso de informática, visando o atendimento da população mais carente dos bairros Itamaraty, Jardim Paris e Vila Nova Senhora de Fátima. De se manter contato com instituições bancárias do município para reorganizar as vagas reservadas para o estacionamento de carros blindados. Necessidade de cientificar o policiamento militar na região da quadra de esportes construída no Jardim Itamaraty. De se criar um número telefônico gratuito para denúncias de comércio ambulante ilegal. De se estudar a transformação das vagas de estacionamento na Avenida Itinerantes em 45 graus. E de se transferir o ponto de veículos de transporte de cargas existente na Praça Prefeito Benedito Camargo para outro local mais adequado. Do vereador Silvonei Rodrigues, 14106, que solicita providências em relação à limpeza e demarcação do campo de futebol existente na rua Capitão Pedro Moreira Copieters. José Claudinei Messias, 142-143, solicitam substituição de iluminação pública no núcleo habitacional Padre Eduardo Murante Coab e o redutor de velocidade na rua 12 de outubro, Vila Margarida. Esses os requerimentos, senhor vereador. As indicações. As indicações que acabam de ser lidas serão encaminhadas a quem de direito para as providências que solicitam. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das moções apresentadas à mesa. Moções do vereador Edivaldo Lúcio Abel, 296 a 299, de congratulações de aniversário da Drogaria Arruda, Ouro Diesel, Casa Sanches e Dale Joias. Do vereador Faués Salmen, 300 a 305, falecimento de Elza Pellegrino, Sebastião Matias, Maria Nair Bibiano, Antônio Augusto de Almeida, Reigi Nishia e Geraldo Rotirotti Vanzel. Do vereador Flávio Luiz Ambrosim, 306, de falecimento pelo senhor Jaime Falcino do Nascimento. De Silvonei Rodrigues, 307, de pesar pelo falecimento do senhor Orlando Braz. Do vereador Faués Salmen, 308, 309 e 310, de falecimento da senhora Maria José Martins Pereira, Genir Gonçalves Venâncio e Oswaldo Hélios de Oliveira. Hélio Milhari Filho, de congratulações à senhora Oslisneia Gonçalves, presidente da instituição Preserve a Vida, pelo evento promovido em nossa cidade. Do vereador Faués Salmen, 312 a 316, de louvor ao Dr. Carlos Alberto Abujanja, pelos excelentes e dedicados serviços prestados à comunidade oriense, de louvor ao diretor de Secretaria da Vara do Trabalho, Sr. Santiago Ângulo Jaime, de pesar pelo falecimento da senhora Lourdes Pasqualina Basílio Prado, de congratulações pelo Dia Universal do Teatro e de louvor ao Dr. Roberto Rodrigues Camargo, médico da área de ginecologia e obstetrícia. Do vereador José Claudinei Messias, 317 e 319, de congratulações à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, à Polícia Militar pelo transcurso do seu 20º aniversário e ao Rotary Clube Integração e Associação dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos da região de Ourinhos Aero pelo lançamento do adesivo para o uso racional de água. São essas as moções, senhor presidente. As moções lidas são deliberadas no presente expediente, enquanto as que pesar encontram-se aprovadas regimentalmente.
Não havendo mais matérias a serem lidas, coloco em discussão o requerimento número 243, questão de ordem, excelentíssimo vereador Edivaldo Lúcio Abel. Senhor presidente, eu requeiro à mesa ouvido plenário que os requerimentos e também as moções sejam discutidos e votados de forma globalizada. Salve algum destaque ser solicitado qualquer dos senhores vereadores. Atendendo a questão de ordem, o excelentíssimo vereador Edivaldo Lúcio Abel coloca em deliberação do plenário a solicitação que requer que as moções e requerimentos sejam votados de forma globalizada, salvo algum destaque a ser proposto por qualquer dos senhores vereadores. Ninguém querendo se manifestar, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Consulto os senhores vereadores se alguma matéria a ser destacada para discussão e votação. Não havendo pedido de destaque, coloco em discussão os requerimentos de números 243 a 281/2006 e as moções de números 296 a 299, 311 a 313 e 315 a 319/2006. Não havendo quem queira se manifestar, estão em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Consulto o primeiro secretário. Indico para o excelente vereador Fábio Salmen que atue como primeiro secretário. Consulto se há algum orador inscrito para uso da tribuna no expediente. Excelente vereador Silvonei Rodrigues, com a palavra. 10 minutos, excelência. Senhor presidente, nobres pares, público, imprensa presente. Senhor presidente, foi levantado vários assuntos na sessão próxima passada, onde nós deixamos aqui uma preocupação a respeito da duplicação da rodovia. E sendo assim, nós conseguimos aqui nesta casa uma grande discussão, levantamos o assunto. E os jornais, a imprensa escrita, falada, também fez a sua parte. Na discussão, senhor presidente, nós vimos que realmente ainda não está assinado essa duplicação. E quando o assunto, Vossa Excelência, como presidente desta casa, nós estivemos vendo através também do jornal, preocupado para que seja resolvido ou que seja encaminhado, que está sendo encaminhado para São Paulo, para que seja resolvido o mais rápido possível aquilo que foi prometido e até o momento não foi cumprido. Então nós vamos estar aguardando para que seja... E nós estamos vendo também, senhor presidente, e nós vamos voltar aqui e falar do assunto da Santa Casa nos últimos dias que nós temos levantado esse assunto. E esta casa ela tem tomado providências e tem resolvido todos os problemas, se não todos, a maioria, através de Vossa Excelência como presidente desta casa, tem feito, e demais vereadores têm feito um grande trabalho nesta casa. Mas nós estamos vendo, senhor presidente, que a situação da Santa Casa, ela vem, cada ano que passa, nós vem aqui, já ouvimos aqui nessa tribuna e hoje voltamos a falar uma vez, outras vezes. E nós precisamos pôr um ponto final. E o ponto final para que seja, senhor presidente, não há ponto final sem transparência. E para que haja transparência, para que a população tenha conhecimento do que acontece na Santa Casa Municipal, nós temos um diário oficial que foi aprovado por esta casa. Foi aprovado por esta casa. Tenho certeza que a Santa Casa não teria custo nenhum, através conversando com o Executivo, Legislativo, poderia estar usando o Jornal Diário do município. Para que fosse, nós entendemos a Santa Casa, como nós ouvimos, eles fogem da Lei 866, aonde não precisam fazer licitações de empresas, contratam as empresas que olha lá um preço, outro e tal. Mas nós precisávamos que a partir de hoje a Santa Casa pegasse um outro rumo, que a Santa Casa fosse, através do diário oficial do nosso município, fosse colocado para a população realmente o que acontece com a Santa Casa. Compras na Santa Casa, coloca a licitação na Santa Casa, vai contratar as empresas, não precisa contratar uma empresa tanto de fora assim. Nós ainda não avaliamos toda a documentação da Santa Casa, nós estamos
É bastante, 290 páginas, é muita coisa, é bastante vereador para ver. Mas que seja transparente, senhor presidente, para que nós não precisamos voltar aqui a essa tribuna novamente, levantar dúvida de algumas coisas, e mais, quando nós levantamos algumas dúvidas, nós encontramos alguma suposta irregularidade. Para que isso, para que a nossa Santa Casa possa começar a ter credibilidade, que seja sanado esses problemas que nós estamos vendo aí, acompanhando através da imprensa e denúncia através dessa casa, que a partir de hoje, a Santa Casa, se não precisa ser legal para colocar no diário, mas que seja, no mínimo, moral, que nós sabemos da dificuldade da Santa Casa. Então, Vossa Excelência tem feito o trabalho, tem procurado. Então, nós estamos aqui aguardando, nós vamos estar aguardando para que os próximos jornais do Diário Oficial do Município tragam as licitações de compras e de todas as empresas que estão participando da Santa Casa. Porque não pode, nós estamos vendo hoje na Santa Casa várias empresas de fora. Nós também aqui não podemos condenar essas empresas sem antes estar vendo a documentação, avaliando. Nós aqui só estamos falando aquilo que nós já temos certeza que está errado. Nós estamos tendo a responsabilidade, esta casa como um todo, de não atrapalhar. Nós não estamos aqui para atrapalhar a Santa Casa, a saúde pública, e muito menos a administração municipal, que eu tenho votado favorável aos projetos, se não for 90% favorável à administração, pensando sim em desta casa não fazer política, e sim mostrar aquilo que está errado. Nós fomos eleitos para isso, para fiscalizar. Por isso, senhor presidente, acreditando aqui, mais uma vez nesta casa, que tem resolvido tantos problemas, que resolva imediatamente o problema da Santa Casa, e que a partir de amanhã ou depois já comece o contato, porque nós repassamos verba para a Santa Casa, há poucos dias nós aprovamos 2 milhões para a Santa Casa. Que seja isso feito, qualquer licitação, qualquer compra que seja feita na Santa Casa, que entra na transparência da administração pública, que nós conseguimos daqui estar avaliando e sabendo, e mais, a população sabendo também o que está acontecendo na Santa Casa. Quando se fala em Santa Casa, a primeira informação que nós temos é que a Santa Casa deve 10 milhões. Aqui informações de conta recado, o que entra, o que compra, o que paga. Nós não sabemos e a população também não sabe. Então que a partir de hoje seja aqui resolvida essa questão, que não precisa ser legal, mas eu acho que o homem público ele tem que ser no mínimo moral. Obrigado. Consulta o primeiro secretário, se é mais orador inscrito. Vereador Faué Salmem. Vereador Faué Salmem com a palavra, 10 minutos, excelência. Senhor presidente, nobres vereadores, senhoras e senhores, nós tivemos na sessão transata 5 jornalistas aqui presentes. 5. Três jornais, uma rádio. E jornalistas presentes, em momento algum, divulgaram fatos não verdadeiros. E de repente eu recebo um telefonema mais ou menos 15 horas, de que alguém leu o debate de Santa Cruz do Rio Pardo, e lá, de forma até em manchete, estardalhaçamente, dizia que o vereador Faué Salmem tinha passado mal com crise de hipertensão arterial, porque teve um entreveiro com o vereador Esquilo. Esse jornalista que estampou esse jornal não estava presente.
Se ele não estava presente, ele deve ter recebido alguma informação de algum idiota, de algum bobinho, de algum tontinho que quer aparecer usando o nosso nome. Eu não sei quem é, e até nem pretendo saber, porque isso é ato de covarde, que usa pelas costas uma falta de respeito a um vereador. Primeiro que ele duvida até de que houve manipulação da gravação, porque diz que você sabe por quê, não está escrito, aliás, não está gravado o entreveiro. Mas não podia estar mesmo, não houve entreveiro que chamasse a atenção publicamente. O que o vereador Esquilo queria é que ninguém criticasse o deputado. E isso ele não pode impedir. E nós temos constitucionalmente, um direito do uso da palavra, do voto. E nós temos que usar isso. E por que esse direito nos é dado pela Constituição? Para que não haja cabresto, não haja mordaça, e que dê ao vereador liberdade de se expressar. E o vereador Esquilo sabe disso. Entre nós, não houve maiores consequências, porque está no papel dele e eu estou no meu, e a minha insurgência foi de que eu não toquei em nome de prefeito, eu só disse do ex-deputado, mesmo porque, ao contrário do que está alardeado na matéria, eu não tenho interesse pessoal nenhum, nem para esse prefeito, como eu não tive interesse pessoal para prefeito nenhum. E é bom que se acabe definitivamente com essa história de que meu filho trabalha em prefeitura, porque meu filho não trabalha na prefeitura. Meu filho é dependente do pai. Porque o pai deu para o filho e para os outros filhos, os 3 filhos, uma formação acadêmica. E todos são doutores, com cursos de pós-graduação. E tem vivência própria, oxigênio próprio. Independe do pai. Se eu morrer hoje, porque um dia eu vou morrer com a consciência tranquila de ter formado 3 cidadãos de estirpe. E quisera que esses que criticam tivessem a sorte e o privilégio que Deus me deu de ter esses filhos como eu os tenho. Eu sempre digo que não existe o ser humano puro. Existe todos com interesses pessoais. Todos que estão aqui e todos que estão no mundo. Aquele que falar que não tem interesse pessoal e que nunca vai ter, é mentiroso. Faz parte da cultura, da estrutura do cidadão. Eu tenho 34 anos de vereador, se eu entrei no gabinete do prefeito 10, 12 vezes, foi muito. Porque eu estou vereador, mas sou advogado. Eu não dependo disso para viver. Eu estou aqui na época que eu pagava para ser vereador, e eu fiz isso por longo tempo, porque eu adoro isso aqui, faz parte da estrutura da minha vida. Quando disse o jornal de que eu teria dito de que eu não aceito frente a frente uma disposição de me insurgir, de insurgência contra mim, eu não quis dizer isso.
Eu dizia que eu não aceito mentiras. E não vou aceitar. Porque eu não sou delator. Não vou dizer quem é que tem interesse pessoal. Eu sim não tenho. Eu tenho vida própria, graças a Deus, aos meus clientes e aos meus amigos. E não passo mal por causa de diálogozinho comum entre vereadores. Eu tenho 32 júris, com 28 absolvições. Já enfrentei plenários e plenários, debates e debates. Então, eu não vou exigir agradecimento, porque um homem, um ser normal, um homo médius não pode exigir agradecimento. Mas, doutor Salim, o que nós temos que exigir é respeito. Faz parte da cultura, da educação de berço. Não se pode usar o nome em vão. O que se ganhou com isso? Eu vou perder votos, os meus eleitores não vão votar em mim? Eu vou perder cliente? O meu filho, por acaso, vai ter algum prejuízo? O que se procura com isso? Qual a finalidade? Qual o objetivo? Qual é a razão fundamental? Para alguma coisa tem motivo. Quando se mata alguém e não se acha o criminoso, a primeira indagação da polícia na busca é perguntar: quem é que tinha interesse no crime? E eu pergunto: quem é que tem interesse em querer me prejudicar? Não vão conseguir, claro. Quem é que pode ter interesse? O que visam? Me emudecer? Isso jamais, jamais. Muito pelo contrário, quanto mais me cutucam, mais tem força, e eu tenho muita força, para enfrentar quem quer que seja, de peito aberto e cabeça levantada. Como eu sempre ando pela rua e vou a qualquer lugar, a qualquer bairro, e a qualquer uma das 22 cidades onde eu presto os meus serviços profissionais. Então, também não vou gritar aqui, não precisa de respeito, não. O respeito vem da pessoa quando ela tem formação para saber o que é isso. Por que dar uma cutucada? Não, tem interesse pessoal porque tem um filho que trabalha na prefeitura. Mas quantos anos eu estou ouvindo isso? Há quantos anos eu estou ouvindo isso? Não tem outra coisa para me pegarem, para me criticarem, para me enlamearem? De que eu roubo os cofres públicos? Que eu tenho laranja na prefeitura? Que eu tenho 100, 150 homens colocados lá? Mudem o tom do discurso. Me deem oportunidade de defesa, muito embora eu não precise dela. Faça com que as coisas marchem de forma nítida, transparente, no cara a cara, no tete a tete, no peito a peito, não pelas costas, não como covardes, como canalhas. Se tiver uma reunião a 4 paredes, é para que fique nas 4 paredes, guardada como se fosse um sigilo de maçom. São bobos, idiotas, aqueles que usam de subterfúgios que nunca apareceram porque não tiveram motivo para justificar o nome em jornais ou em rádio. Não façam isso. Não se leva a nada. Eu não sei nem por quê e como conseguem dormir. Não tenho a mínima concepção, doutor Salim, doutor Hélio, vocês que são médicos. Eu não consigo saber como é que pessoas assim, de rabos presos, de moral contaminada, de contágio psicológico, possa querer falar de alguém, enlamear alguém, esquecendo que esse alguém tem família, tem 1.350
clientes ao longo de 37 anos cadastrados em seu escritório? Por que mostrar fraqueza, que não é a minha característica? O que querem? São homens despreparados, homens que têm problemas pessoais, que usam meios de conveniência para poder atingir a quem cumpre com a sua obrigação. Eu trabalho no silêncio, não peço absolutamente favor para ninguém, e quando precisar, pedirei, porque eu não sou daqueles que me considero perfeito. O dia que eu precisar de Vossa Excelência, doutor Salim, como eu precisei, do doutor Hélio, como eu precisei, do vereador Vadinho, do vereador Barbosa, a quem muitas vezes recorri e não me pouparei de fazê-lo quando necessário. Esta é a harmonia que se prega? Ou é uma harmonia mentirosa? Dizem que as coisas devem marchar de uma forma racional, tranquila. Procuremos isso. Eu me propus a ficar tranquilo esses 4 anos. Eu e o vereador Esquilo estivemos juntos no palanque de Toshio. Eu e o vereador Esquilo estivemos no palanque de Claudemir. Nós não temos rivalidades. Querem fazer a conturbação? Por quê? Dizer que o vereador não pode mudar de candidato? Eu não tenho mais nada com o PFL. Fui o primeiro a romper. Quantos políticos daqui? Quantos? Não começaram num partido e passaram para outros? Essa é a jogada da democracia, principalmente em cidades pequenas, em que muda-se o rumo e o destino do vento, aliás, do leme de acordo com o vento. Daí porque eu estou absolutamente tranquilo, pronto para enfrentar qualquer diálogo, pronto para rebater qualquer acusação, mas com dignidade, com respeito. Eu não quero baixar o nível, que não é meu feitio. Agora, quando tem que dizer na cara de alguém que esse alguém não foi feliz, isso eu farei. Com relação à Santa Casa, nós nunca devemos nos olvidar de que se herdou uma dívida, um buraco, e nós estivemos lá, doutor Salem e doutor Hélio, de quase 10 milhões de reais. Foi herança. E o vereador Esquilo acabou de dizer, porque nós não temos aqui que macular. Nós temos sim, e ele tem razão, de fazer com que ela tenha credibilidade popular. Nós temos que transmitir ao povo de que é um veio em benefício dela, população. Temos que chegar aqui e dizer, olha, está concluído o Instituto do Coração. Somos o pioneiro na região da cirurgia de implante da Ponte de Safena. A Santa Casa está com um tomógrafo em perfeita atividade. A Santa Casa procura uma reestruturação administrativa para buscar uma economia. Esta é a finalidade. Dar credibilidade para que amanhã depois a gente possa pedir e encontrar uma contrapartida da população. Caso contrário, se nós aqui queimarmos os nossos cartuchos para depreciar o valor moral e profissional da Santa Casa, nós não vamos encontrar guarida, inclusive, na nossa sociedade. E aí será realmente o caos. Muito obrigado, Excelência. Consulta o primeiro secretário se há mais orador inscrito para classificação no uso do expediente. Vereador José Cronê Messias. Solicito autorização do plenário para
falar aqui da mesa mesmo. Excelentíssimos senhores vereadores, público e imprensa aqui presentes, dentro do que foi noticiado, que o vereador Salmen citou, com relação a que teria havido um corte de um trecho de um pronunciamento nessa tribuna, e também dentro do que consta aqui na coluna censura, nós temos a esclarecer que nada é suprimido do site da Câmara do município de Ourinhos. Todos os vereadores, toda a população, não só de Ourinhos, o mundo todo, que acessar ao site da Câmara, terá acesso na íntegra ao que foi aqui tratado. E nós já solicitamos ao departamento técnico, às pessoas responsáveis pelo site, que continuará a última sessão, ela continuará disponível para quem quer fazer consulta mais essa semana. Normalmente, quando se tem a semana seguinte, ela fica no ar e a sessão anterior é retirada. Então, para que haja efetivamente um ponto final nessa discussão, ela continuará à disposição dos senhores vereadores, da imprensa e do público, inclusive o arquivo digital que fica aqui. Que a partir do momento que vai se gravando, ela é gravada em DVD, não tem como, para quem usa de bom senso, de boa fé, se editar. Vossa Excelência se referiu muito bem a isso, Excelência. Então, o que consta no site corresponde exatamente ao que ocorreu. É só acompanhar o horário que ali está inserido. Então, não há, por parte de qualquer que seja o vereador. Eu sempre digo aqui que nós somos 11 vereadores, cada um tem sua ideologia, cada um tem a sua filiação partidária, a sua ideologia política partidária, e sempre vamos respeitar a independência de cada um. Sempre iremos respeitar. Cada um tem o seu posicionamento, mas a intenção dos 11 vereadores dessa casa é o bem do município de Ourinhos. Sempre ficou claro com relação a isso. Então, nós discordamos desse termo, não houve qualquer tipo, sequer de problema técnico. Não sei também quem passou essa informação. Faço de vossas palavras também as minhas, Excelência. Quem passou essa informação? Passou a informação mentirosa, uma informação que não corresponde com a realidade. Basta ver os órgãos de imprensa que sempre acompanham as sessões aqui. César do Vale, da Rádio Sentinela, há muitos e muitos anos aqui. O Sérgio e o Paulo, do jornal Gazeta Regional, todas as sessões estão aqui acompanhando. Williams Florencio, do jornal Tabloide, todas as sessões aqui acompanhando. O Jornal da Divisa também tem acompanhado algumas sessões aqui. Agora, nós estranhamos realmente quem quer que tenha passado uma informação que não condiz com a realidade. Então, continuará no ar, na íntegra, como esteve a semana passada, a última sessão, para que todos possam acompanhar, e também a sessão dessa semana. Com relação ao assunto da duplicação da rodovia, nós estamos encaminhando ao excelentíssimo governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, que está como governador até o final dessa semana, o ofício número 12/05/2006, assinado por todos os vereadores. Solicito ao Everson que, se possível, focalize este ofício, como ele estará disponível na internet, e também estaremos passando cópia para os órgãos da imprensa que assim o desejarem. Todos os vereadores dessa casa assinando esse documento, para que realmente nós possamos buscar a intenção maior, que é a duplicação. Trata-se de um pronunciamento do governador feito de forma oficial e, como muito bem disse o excelentíssimo vereador Oswaldo Barbosa na última sessão, tem que mostrar alguma coisa, tem que mostrar trabalho, né, Excelência? E nós, dentro da independência, como sempre dizemos, estamos cumprindo o nosso papel, estaremos encaminhando esse ofício amanhã já para o governador e cópia ao prefeito do município de Ourinhos, que também, juntamente com o governador, acompanhou
a divulgação de que essa obra seria realizada. No demais, essa casa sempre estará zelando para que haja a harmonia interna e, como disse o excelentíssimo vereador Faué Salmen, reuniões com os vereadores ocorrem sempre. Nós sempre temos as nossas reuniões, tratando dos assuntos de interesse do município, tratando de assuntos com relação à Câmara, e tem que haver o entendimento. São reuniões de trabalho. E reuniões de trabalho se discutem os rumos, os passos que a Câmara estará dando. Portanto, muitas vezes não compreendido por alguns órgãos, mas que se faz necessário. Essas reuniões, como vão continuar ocorrendo. Muitas vezes há um reclame por parte da não participação de entidades ou da própria imprensa, mas são reuniões de trabalho. E como tais, têm que ser respeitadas. É o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Consulta o primeiro secretário. Vereador Hélio Milhari Filho. Vereador Hélio Milhari Filho, com a palavra, 10 minutos, excelência. Senhor presidente, solicito a permissão de falar aqui do meu assento. Senhor presidente, nobres vereadores, público, imprensa presente, a constituição de uma sociedade, de uma forma bem simples falando, talvez seja para um motivar o outro, para que nós possamos crescer. Vossa Excelência, doutor Salmen, falou uma coisa extremamente interessante. A maior oportunidade que o senhor vai deixar para o seu filho, o maior patrimônio que o senhor vai deixar para os seus filhos, é a capacidade deles andarem com pernas próprias, capacidade de serem plenos. Esse é o maior patrimônio que o homem pode ter na vida. Não tem melhor coisa no mundo do que crescer. E também são assuntos que não diz respeito a muita gente, diz respeito à família do Dr. Salmen e mais nada. Mas voltando no assunto da Santa Casa, e nós estivemos em Brasília semana passada, e a situação lá é assim: verba de 300 e tantos mil pro centro cirúrgico. Esqueça, acabou o dinheiro. A IH tem 1,5 milhão que nós temos de crédito. Esqueça, esse assunto não se conversa no Ministério da Saúde. Centros, aumento das IHs, a verbas para a Santa Casa no sentido da cirurgia cardíaca. Esqueça, isso só para o ano que vem. E assim foi a minha ida para lá. Fui muito bem recebido, diga-se de passagem, junto com a assessoria do deputado, do qual somos amigos, mas voltamos de lá extremamente frustrados. Temos um crédito de 1,5 milhão, não vamos receber nunca isso. Temos um pioneirismo de uma cirurgia cardíaca, que já foram, aliás, estão de parabéns essa equipe, que semana passada, retrasada, fizeram uma cirurgia cardíaca, e o paciente está perfeito, e agora, essa semana, terá outra. Esse lado que tanto se fala em parceria, eu acho que esqueceram lá em Brasília isso. Faz um patrimônio aqui de 4 milhões e quando necessita para a implantação do SUS, não tem conversa. E se tiver conversa o ano que vem, este aumento de IHs, para quem não sabe, seria uma autorização de internação hospitalar. Ou seja, essa verba a mais que viesse para especificamente a cirurgia cardíaca, vai ser distribuída ao Estado. Então, se sobrar alguma coisa, é capaz de vir para a nossa reunião. Para a nossa cidade. E assim foi a nossa visita em Brasília, que voltamos todos decepcionados com a má vontade. Mas eles sabem que nós estamos devendo. Ou seja, se nós não pagarmos essa que nós herdamos dos fundos de tributos, tanto federais como estadual, não vem mais nenhum critério, nem nada de verba para Ourinhos. Ou seja, paga-se aquilo que deve dos tributos, senão não tem conversa. Ou começa a se pagar esses milhões e milhões que estamos devendo. Fora disso, portanto, num país onde, quando vindo para cá hoje, escuta na rádio, esqueci o nome, a rádio AM, Jovem Pan, que o ministro
Palocci mandou o presidente da Caixa Federal quebrar o sigilo. Que país que é esse? Que país que é esse? Isso é muito sério. Então, o interior, como nossa cidade, está esquecida no mapa de um país chamado Brasil. Não vem dinheiro para a instituição chamada Santa Casa, pelo menos este ano. Lamentável. Como é que nós vamos conseguir trabalhar? Temos capacitados profissionais lá dentro, ou até nível de centro de saúde, projetos maravilhosos, que não são grandes recursos, mas cada deputado federal tem uma verba de 1,5 milhão a 2 milhões anos. E você acha que essa verba vem para Ourinhos? Vão lá para a cidade deles. Mas os votos ele vem aqui buscar. Se a população civil não se mobilizar em termos de região, são mais 4 anos na mão dos outros. Chega. Eu acho que o governo do estado está fazendo tudo para duplicar isso aí, essa rodovia. O montante é muito grande. Talvez pode haver uma parceria, não sei. Tudo isso está sendo discutido. Mas se a população civil da nossa região, que se não me falha a memória, são mais de 600 mil pessoas, não tiver uma mobilização para que se traga recurso para essa região, nós vamos continuar sendo esquecidos no mapa, ou seja, bem na divisa mesmo. Para que vai servir Ourinhos, Santa Cruz, Chavantes, Ipauçu, Bernardino e as demais cidades? Só para vir tirar voto? A cada 4 anos? Empresas de grande porte que nós temos aqui, que são grandes exportadoras, não serve para nada? População civil, população da nossa região, ou se mobilize, ou não tem condições de ter briga política de igual para igual. Pode ser muito bem recebido, seja no Palácio do Estado, seja lá nos ministérios em Brasília, nas câmaras, nos gabinetes dos deputados estaduais, federais, mas não é isso que interessa. A gente quer recurso para que possamos crescer e que nós tenhamos condições de dar a mesma oportunidade, por exemplo, que o Dr. Salmin deu para os filhos deles, que meu pai deu para mim e que eu possa dar para os meus. Porque senão vão continuar a gente saindo daqui para não sei se voltam. Qual a perspectiva de geração de emprego que tem uma região como nossa? Agora faz essa pergunta lá em Sorocaba, São José dos Campos, Ribeirão Preto, Jundiaí, se não tem serviços à vontade lá, onde o retorno do recurso gerado pelos impostos vai para essas 5 regiões. Será que nós vamos dar as mesmas condições de oportunidade e os nossos filhos serem oportunistas, do qual eu tive? Será? Será que essa população da nossa região não vai acordar para ter representantes, no plural mesmo, que possa realmente brigar pela nossa região, no sentido que se ame essa região? Não é cidade de Ourinhos exclusiva, isso aqui não vive sozinho. Isso aqui é prestadora de serviço. Será que a população não vai ficar um pouco mais politizada na atual situação que se encontra o país? Um país que cresceu menos que a Argentina? Um estado de São Paulo que cresceu mais que o próprio país? Se não tiver o jogo político de representações tanto no estado e a nível federal, ficaremos mais 4 anos à mercê de outras pessoas que não têm isso com a nossa cidade. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Primeiro secretário, se há mais orador inscrito. Não, senhor presidente. Não havendo mais orador inscrito para expediente, questão de ordem, excelentíssimo.
Atendendo a questão de ordem, o vereador Faué Salmen, que requer a continuidade dos trabalhos, haja vista que teremos uma reunião de trabalho com o delegado seccional, Luiz Fernando Quinteiro, logo após o encerramento da sessão. Coloque em deliberação do plenário a solicitação para que haja a suspensão do intervalo regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Essa reunião, só para relembrar, foi marcada já na última sessão. Solicito ao primeiro secretário, aceita a continuidade dos trabalhos, que faça a nova chamada dos senhores vereadores para verificação do quórum regimental. Edivaldo Luciabel. Faué Salmen. Flávio Luiz Ambrosim. Frednes Correia Leite. Hélio Milhari Filho. José Claudinei Messias. Presente. José Roberto Nunes. Presente. Oswaldo Barbosa. Salim Matra. Silvonei Rodrigues. Terezinha Paixão Bueno. Senhor presidente, 10 vereadores presentes. Havendo o número legal, estamos na ordem do dia e de imediato passamos à deliberação do requerimento de urgência colocado em pauta, salientando a ausência do vereador Frednes Correia Leite, o qual está justificada por estar representando-nos. Coloco em discussão o requerimento no 282/2006 de procedência do excelentíssimo vereador José Claudinei Messias, que solicita urgência especial de votação ao projeto de lei complementar número 1/2006 de procedência do senhor prefeito do município de Ourinhos, que altera o dispositivo da lei complementar número 402, de 15 de agosto de 2003, que autoriza a concessão de direito real de uso e posterior doação de imóvel em favor da empresa Oscar Aparecido de Oliveira Ourinhos M.A. e da outras providências. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Os favoráveis digam sim, os contrários digam não. Edivaldo Luciabel. Faué Salmen. Flávio Luiz Ambrosim. Hélio Milhari Filho. José Claudinei Messias. Sim. José Roberto Nunes. Sim. Oswaldo Barbosa. Respondeu sim? Salim Matra. Silvonei Rodrigues. Terezinha Paixão Bueno. Senhor presidente, 10 votos favoráveis. Aprovado. Por contar com pareceres favoráveis já lidos, coloco em discussão o projeto de lei complementar número 1/2006 de procedência do senhor prefeito do município de Ourinhos, que altera dispositivo da lei complementar número 402, de 15 de agosto de 2003, que autoriza a concessão de direito real de uso e posterior doação de imóvel em favor da empresa Oscar Aparecido de Oliveira, Ourinhos M.E. e da outras providências. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Os favoráveis digam sim e os contrários digam não. Edivaldo Luciabel. Faué Salmen. Flávio Luiz Ambrosim. Hélio Milhari Filho. José Claudinei Messias. Sim. José Roberto Nunes. Sim. Oswaldo Barbosa. Salim Matra. Silvonei Rodrigues. Terezinha Paixão Bueno. Senhor presidente, 10 votos favoráveis. Aprovado. Não havendo mais matérias sendo apreciadas na presente sessão, consulto o primeiro secretário se há algum vereador inscrito para explicação pessoal. Vereador Silvonei Rodrigues. Excelentíssimo vereador Silvonei Rodrigues, com a palavra, 10 minutos, excelência. Senhor presidente, nobres pares, público, imprensa presente. Senhor presidente, voltando a essa tribuna, vejo que o vereador Faué Salmen, ele veio a essa tribuna e ele não deixou claro a quem eram as palavras. Como eu fui um das pessoas, fui um dos que teve no momento os problemas,
Em primeiro lugar, já quero deixar bem claro aqui, senhor presidente, que eu também não concordo quando vaza as coisas aqui nesta casa. Só que nós temos que não ter, talvez algumas coisas, medo que se vaze, mas sim que tenha coragem de fazer em plenário. Um exemplo desse é sobre a Santa Casa, que lá sim, vereador, tem suspeita de corrupção, quando Vossa Excelência pediu que a reunião fosse fechada. Então, eu acho que tem que ter coragem. Não vim aqui subir a tribuna como que a Santa Casa está tudo bem. Nós estamos sim vivendo corrupção na Santa Casa. Nós estamos sim vivendo o que nós estamos vendo sendo pago faculdade. Isso não tem vereador para vir aqui e falar isso na tribuna. Foi colocado aqui para que se votasse CPI. Vossa Excelência também não assinou. Quando Vossa Excelência fala de rabo preso, vereador, tem que ter coragem de falar quem é que tem rabo preso. Porque eu, vereador, deixo os 8 anos de mandato disponível a toda esta casa e a toda a população. Como Vossa Excelência também teve coragem de falar aqui. Então Vossa Excelência tem que ter coragem de vir aqui e dar nomes. Eu tenho um grande respeito, Vossa Excelência, pelo seu filho. Muito mais do que Vossa Excelência imagina. Talvez por ser uma pessoa confiável, eu tenho um grande respeito por essa pessoa. Quando Vossa Excelência fala aqui da Santa Casa, nós temos que ter coragem, sim, desta casa assinar a CPI. Eu acho que esta casa tem que ter a coragem de ir a fundo nas corrupção, aquilo que está errado no nosso município. Não podemos aqui, senhor presidente, aceitar que o vereador faça um discurso, que talvez tem pessoa que não tem informação, mas tem dignidade e tem respeito pela população, vereador. Tenho respeito pela população. Estou vindo aqui, talvez sendo o primeiro, para dar o direito de resposta àqueles que têm que ser, aqui sim, responder na tribuna, nesta casa. Jamais deixei para falar por último, para ir embora, porque não tenho coragem de receber as críticas. Mas jamais, vereador, partiu desse vereador passar alguma coisa que acontece nesta casa. Tenho respeito, sim, por todos os vereadores. Tenho respeito quando a maioria vença e a reunião é fechada, quando a reunião é aberta, no que for. Posso não concordar, mas tenho respeito, a dignidade. Talvez não tenha informação, não tenha formação, mas tem educação. E meu pai sempre me deu a educação. E sempre dizia, você sempre não se sirva da política. Então, é isso que eu aprendi. E por isso, eu volto aqui nesta casa. Volto nessa tribuna. E não posso aceitar quando fica uma dúvida no ar sobre quem tem rabo preso. Vossa Excelência me conhece. Como eu conheço Vossa Excelência e conheço sua família. Tenho um grande respeito. Não posso aqui deixar isso nunca de falar a seu filho. Mas não posso aceitar que Vossa Excelência vem, deixa no ar pessoas que têm rabo preso com política ou com aquilo. Não tem, vereador. Pode procurar. Se for por mim essa frase, pode procurar. Procure. Procure e denuncie nesta casa. Quando o jornal fala, quando a imprensa fala do seu filho, Vossa Excelência, é porque eles pegam através do Diário Oficial, que está publicado em todas. É isso que eu estou pedindo da Santa Casa. Jamais, se é isso que Vossa Excelência quis dizer, que eu passaria. Contrato para extração municipal de Ourinhos, contratado em Infotec, serviço, comércio, assessoria técnica, objeto, fica prorrogado por mais 4 meses o prazo contratual previsto e tal. Valor R$14 mil. Está aqui no Diário Oficial do município. Porque eu também, no primeiro momento que chegou, quando chegou na imprensa, eu comentei com algum vereador. Não gosto desse tipo de coisas. Que pensam, podem pensar por eu ter entrado em conflito, está passando as coisas. Jamais eu faço isso, vereador. Jamais. Vossa Excelência talvez não me conheça pouco, mas esse não é o meu papel. Agora, o nosso papel é de fiscalizar. Não adianta nós vir aqui e querer encobrir o problema da Santa Casa, não. É ter coragem de mostrar para a população realmente o que está acontecendo na Santa Casa, e nós estamos aqui apenas para apurar aquilo que nós pensamos, que nós achamos, e que nós já comprovamos algumas irregularidades. Por isso, sim, eu vim a essa casa para fiscalizar. Estamos aqui cobrando, até isso não foi feito no momento,
Tenho aqui agradecido, sim, algumas vezes o presidente da Câmara por ter correndo atrás dos problemas que vem até esta casa, e traga os problemas, e ele tenta resolver os problemas sem que seja criado outras coisas maiores. Mas eu não posso sair daqui essa noite, como ficou no ar, sem saber a quem foi falado, que se tem rabo preso, que não tem informação, mas tem educação, e preparado para aquilo que eu estou fazendo. Não estou aqui defendendo nenhum grupo político, não vim aqui para isso, não tenho interesse nenhum em defender grupo político, defendo sim alguns amigos pessoais, algumas coisas nesse sentido, como outros vereadores defendem, e eu sempre respeitei. Mas vim aqui nesta casa e ainda tentar passar a imagem que Vossa Excelência tentou passar há poucos dias, que esse vereador só fazia denúncias vazias, que isso chegou em vários lugares, e isso foi passado como foi Vossa Excelência que fez. Vossa Excelência me avisou. Então, vereador, não é com uma palavra, duas palavras que eu vou parar de estar denunciando. Não era isso que eu queria trazer para esta casa. Não é isso o nosso objetivo como vereador, que traga para esta casa todos esses problemas pessoais, que não é isso que a população espera de nós, que fomos eleitos. Nós não podemos se amarrar no passado, pensar no passado, que nós vamos estar deixando de estar progredindo e pensando no futuro, aquilo que nós devemos fazer. Então, Vossa Excelência, que eu tenho um grande respeito, quando vim a esta tribuna, diga o nome das pessoas, quem foi, quem é que não tem informação, quem é que tem o rabo preso. Porque o dia que eu tiver que falar alguma coisa, eu vou estar falando o nome desta pessoa ou daquela pessoa, é essa, como eu sempre citei os nomes. Então, não vou aceitar, vereador, que fique no ar tudo aquilo que Vossa Excelência falou. E mais, nós temos aqui um projeto de resolução, quando Vossa Excelência cria uma comissão de assuntos relevantes destinada a fiscalizar, avaliando a parceria firmada entre a Prefeitura Municipal e Ourinhos e o Centro de Integração e Apoio Profissional, o CIAP, conforme a publicação no Diário Oficial. Como foi denunciado várias vezes nesta casa, que há sim suspeita de irregularidade no CIAP. Não foi comprovado, mas essa comissão, ela foi arquivada sem que nada foi apurado até o momento. Então, senhor presidente, eu só queria deixar aqui registrado que quando se vem aqui essa tribuna e fala de pessoas que possa ter um rabo preso na política, cita o nome, não deixa no ar, que as pessoas podem entender, manchando a imagem de pessoas, tentando sim, de uma forma ou de outra, tentar abafar algum outro assunto, passando para frente esse que é o tal da corrupção. Então, aquilo que for errado, rabo preso, diga quem é essa pessoa, que se for eu, vereador, que vem aqui nessa tribuna e fala, é o vereador Silvonei Rodrigues, ele tem isso, fala, que já fui acusado algumas vezes, nesse plenário, por pessoas que vinham aqui denegrir a imagem de todos os vereadores, tudo com mentira, sem nunca ter, no mínimo, passado perto da realidade. Então, Vossa Excelência, quando falam da sua família, é porque é publicado no Diário Oficial do município. Então, Vossa Excelência deveria ter sido claro aqui, com o mínimo de respeito que Vossa Excelência deveria ter, o mínimo de respeito, e falado aqui que realmente as coisas saem no Diário Oficial. Como a Vossa Excelência deixou que as reuniões são fechadas, passou uma imagem de, pode passar de outros vereadores, de mim, da própria pessoa, deixou a casa como um todo, deixou numa situação difícil. Então, senhor presidente, eu só vim aqui por primeiro, para dar oportunidade para as pessoas, se tem alguma coisa para falarem de mim, o que tiverem que falar de mim, vem a essa tribuna, fala, porque vou sim estar continuando denunciando aquilo que estiver errado, e que esta casa tem sim que se apurar aquilo que está com suposta irregularidade. Consulto o primeiro secretário, se há mais algum orador inscrito para expressão pessoal. O vereador Fael Salmen com a palavra, 10 minutos, excelência. Senhor presidente, nobres vereadores, senhoras e senhores, pensei que o assunto tivesse acabado, mas o vereador Esquilo parece que nessa legislatura está contaminado por um ar de grandeza, de arroubos, aqui bate, e como sempre não sobra nada. Nós somos em 11 vereadores, 11. 10 ficaram quietos. 10 ficaram quietos.
O vereador veio aqui e assumiu a responsabilidade. Vestiu a carapuça sem que ninguém esperasse. Para mim foi um choque. Foi um negócio que eu fiquei atônito, perplexo. Somos em 11, 10 ficamos aqui assistindo como se fosse aqui um circo, numa interpretação teatral, misturando as coisas que não tem sentido nenhum. E eu desafio para dizer se meu filho tem contrato, ele vem com Infotec. Eu não sei também a que veio e o que ele está pretendendo. Querer me desafiar, não sei porquê. Eu não disse o nome porque eu não sei quem foi. Eu disse que quem fez isso é um idiota, é um palhaço, é um tonto, é um bobo, é um moleque de rua. Porque se eu sei quem é, eu chego aqui e digo. Como eu não sei quem é, temos 11 aqui, um veio aqui e vestiu a carapuça. E reunião fechada é reunião fechada. Não pode haver divulgação. Que reunião fechada é essa? Qual é a garantia que nós, vereadores, temos em relação um ao outro de assuntos de interesse particular? Particular nosso em benefício da sociedade. Com que direito vem alguém aqui fazer vazar isso? O mesmo direito que ele vem falar em tranquilidade, que não sei o que e tal. Um cidadão que plagia, ou plageia, melhor dizendo, um projeto de lei meu, copiou artigo por artigo, com a maior cara de pau do mundo. E que eu pedi, falei, vamos, já que você copiou, você plagiou, você não tem competência para fazer aquilo, o que acontece? Ele pegou, tá bom, quando eu vejo na outra semana já estava distribuído, protocolizado. Esse é o sentido da fraternidade, da irmandade, da consideração, do respeito. Porque quis aparecer como está querendo aparecer. Eu já sempre digo, eu estou no ocaso da minha vida política. Eu não preciso de jornal, de nada. Inclusive, está aí, eu que fiz o pedido, falei com o vereador para convocar o delegado seccional, o jornal colocou que foi o Vadinho, nem por isso eu fui brigar com ele. Eu não preciso disso. Eu quero trabalhar para a população. Por isso, vereador, o senhor fala em respeito, fala em consideração. O senhor o que menos tem é isso. Porque o senhor entrou nessa gestão agora para fazer um trabalho que até agora a gente não entendeu onde Vossa Excelência quer chegar. Por isso, eu só lhe digo que só não disse porque eu não sei quem é. Porque se soubesse, eu diria. Iria até, inclusive, propor aqui que esse cidadão não tivesse mais condições morais de pertencer ao quadro de vereadores da Câmara. Porque é um ato de improbidade isso, de desrespeito, de conduta incompatível com a dignidade parlamentar. Não se pode confiar. Muito obrigado, Excelência. Consulta o secretário, se há mais algum orador inscrito. Vereador Salim Mata. Vereador Salim Mata, com a palavra, 10 minutos, Excelência. Senhor presidente, nobres vereadores, senhora vereadora, estamos vivendo nesse momento, senhor presidente, uma situação inusitada, levando-se em consideração do propósito que nos leva a trabalhar a fim da causa pública. Nós temos feito alguns discursos no sentido de referendar a ideia de que a evolução
de fatos e coisas. E a consolidação de ideias só é feita às custas de um critério bem estabelecido em que gera ética e moral. Baseado nesse sentido, senhor presidente, nós temos dito que nós vamos desenvolver, e já estamos apresentando algumas matérias nessa casa com relação à cidadania. A cidadania é um conjunto de itens que faz do cidadão ter a ideia de como proceder, de como entender a sociedade como um todo, quais são os seus objetivos, quais é o comportamento do homem em relação aos interesses da sociedade. Isso nós queremos desenvolver na forma de programa, senhor presidente, não só nas escolas, como também em toda a nossa comunidade. E hoje estamos vivendo um momento inusitado, em que divergências de natureza política possam ser levadas para divergências de natureza pessoal. Ou se não houver divergências, mas a constituição das palavras, fazendo com que o entendimento leve por esse lado. Não seria bom, senhor presidente, que esse fato continuasse a acontecer? O debate ainda é a melhor forma, é a melhor solução. A imprensa, às vezes, ela recebe as informações furadas, intempestivas, e ela dá o tom que interessa a ela do ponto de vista jornalístico. E nós sabemos que isto não confere a verdade, não é uma situação de verdade absoluta, porque nós sabemos que nesse entremeio os diálogos existem e a gente consegue às vezes chegar à conclusão de algum fato que seja verdadeiro. E que às vezes a imprensa noticia e amanhã ela não reafirma, nem confirma e nem desafirma, pura e simplesmente joga farinha no ventilador. Mas isso é fato que acontece no Brasil, levou o senhor Palocci hoje a pedir a sua demissão, e são coisas que acontecem no meio político. Nós devemos entender. E entendemos. Tanto é que respeitamos o poder instituído. E hoje aqui estamos vivendo um fato inusitado. Não quero fazer referência pessoal a quem quer que seja. Quero só dizer, senhor presidente, que dentro dessa bandeira que nós estampamos na nossa vida política, eu talvez não concorde. Primeiro, porque estamos trabalhando no sentido de trazer resoluções positivas para a nossa sociedade. Aqui foram citados alguns fatos relacionados, por exemplo, com a Santa Casa de Misericórdia. E esta casa teve o altaneirismo de marcar uma reunião com o responsável pela Santa Casa. E ele aqui veio e aqui trouxe as notícias. Nós ficamos 2 horas discutindo livremente, cada vereador representando o seu segmento da população. E depois Vossa Excelência teve a nossa procuração no sentido de dar à imprensa tudo aquilo que ocorreu dentro da reunião, e foi exatamente aquilo. Em decorrência daquilo, vieram os documentos para esta casa. Os documentos estão aí. E aqui foi afirmado que existe corrupção na Santa Casa. Quer dizer, nós estamos relevando fatos de verdade, considerando fatos que saem do arrobo da retórica, e fica aí esta ideia de que isso possa ser verdade. Aquilo que é verdade, senhor presidente, já estão sendo tomadas as providências. Nós acabamos de ter uma reunião com o senhor prefeito, em que ele determinou que aquilo que é verdade será reparado dignamente, com a devolução do recurso e a suspensão do curso que está sendo executado pelo senhor provedor da Santa Casa, o senhor administrador. Então, senhor presidente, a denúncia é ótima, a denúncia foi excelente, que não foi feita, pelas palavras que eu vi aqui, quando foi feita, na forma de denúncia, mas sim de uma situação em que havia um comentário de que isso poderia ser verdade. Então, senhor presidente, eu gostaria só de lembrar um fato. Eu fui a uma oportunidade
como médico, à Prefeitura Municipal, onde estava sendo determinada a leitura de uma auditoria há 4 anos atrás. E nessa auditoria ficou estabelecido que se tinha um ágio de funcionários dentro do hospital que gerava uma despesa de R$400 mil, quando a receita do hospital era de 600. E ficou dito claramente, e eu ouvi, que o senhor prefeito da época demitiria os funcionários para poder equacionar o problema da despesa. Senhor presidente, não foi feito isto. A despesa continuou crescendo, a dívida continuou crescendo, não importa, são fatos do passado que hoje têm repercussão. E hoje já geram 10 milhões. Naquela época, a diferença era de 3 milhões de reais, senhor presidente. E no final daquela legislatura chegou a 7 ou 8 milhões. E hoje nós temos um prejuízo no hospital de 200 milhões, sabido, que não está sendo negado. Aonde que está a corrupção? Na contratação de profissionais técnicos habilitados que vieram trazer subsídio para que se possa resolver as condições técnicas que o hospital não tem. Que vieram trazer aquilo que nós não temos aqui. Nós não temos profissionais dessas áreas. E com certeza o nosso hospital melhorou com a presença desses oficiais. Se tecnicamente não foi feita aí a licitação, onde é que está o erro? Porque a Santa Casa pode contratar por livre e espontânea vontade, desde que o preço esteja justo, dentro do contexto que se existe na sociedade hoje. Foi dito isso aqui, que a Santa Casa não tem necessidade de licitar. São técnicos que vêm a título de ajuda, de contribuição, cobrando menos que os outros. Então, senhor presidente, essa conturbação, esse terrorismo que se faz em natureza verbal, com intuito político ou não, isto não importa. Não traz subsídio para resolver o problema da Santa Casa. Não é uma discussão que se deva fazer livremente, criando na expectativa do cidadão que na Santa Casa é uma miséria, uma loucura, que lá ele vai entrar e vai morrer. É ao contrário, senhor presidente. Nós, como homens públicos, nós devemos preservar a imagem desse hospital, que é o único na nossa região que pode prestar serviços à população. Cabe a nós, que temos direito de entrar e sair, resolver os problemas, não fazer críticas acerbadas que não trazem resultado e nem benefício. Isso é terrorismo até segunda ordem, senhor presidente. Isso é lastimável do ponto de vista de natureza política e de administração. Nós temos feito muitas reuniões, senhor presidente. Admiro a sua disposição, admiro efetivamente a sua disposição de participar de todas. Eu, infelizmente, trabalho muito e tenho, às vezes, não tido tempo para participar. Mas eu sei que Vossa Excelência tem conhecimento de toda essa matéria. A população tem conhecimento de toda essa matéria. A imprensa hoje está muito razoável na apresentação dos temas relacionados a essa matéria. Nós estamos tentando contribuir para que a solução apareça. Nós estamos buscando solução. Aquilo que nós dissemos no início dessa gestão está sendo cumprido. Todos os segmentos que se envolvem nessa ordem de ideias, ele está contribuindo à sua maneira. Nós não podemos chegar a esse termo, senhor presidente. Tempo encerrado, excelência. Muito obrigado. Consulta o primeiro secretário, se há mais algum orador inscrito para explicação pessoal. Vereador José Claudinei Messias. Solicito autorização do plenário para falar aqui da mesa. Obrigado. Excelentíssimos senhores vereadores, público e imprensa aqui presentes, nós temos a prerrogativa da manifestação. Nós, enquanto Poder Legislativo, temos cumprido o nosso papel. Com relação à Santa Casa, efetivamente houve uma reunião com os administradores da Santa Casa, Bruno Garcia, Dr. Sérgio Gandra, que é o diretor clínico, interventor realmente daquela
instituição, e é unânime entre todos os vereadores a preocupação para que efetivamente nós possamos chegar a ponto final. Sabemos da dificuldade, discutimos muito a questão da intervenção municipal na administração da Santa Casa, que deveria ser como na grande maioria das santas casas do país, ter uma vida independente e a prefeitura responsável apenas pelo pronto-socorro, dando o suporte necessário à Santa Casa. Porém, o fato está aí. Há praticamente 11 anos, a Santa Casa está sob intervenção. E não adianta, como já foi dito aqui, nós ficarmos discutindo os erros que ocorreram no passado. Mas nós não podemos nos esquecer desses erros, porque hoje colhe-se muito em decorrência dos erros do passado. Seja da administração anterior, da antecessora, da primeira administração onde houve a intervenção, muitas falhas vieram ocorrendo. Então hoje, quem está gerenciando, quem está prefeito do município é a atual administração, é o prefeito Sochil. Temos dialogado, as reuniões que foram feitas, nenhuma teve a intuição de derrubar essa ou aquela pessoa, e sim que fosse efetivamente solucionado o problema. Houve, há 2 sessões atrás, vindo à tona, 3 sessões atrás, a discussão do problema da Santa Casa, com muita propriedade, com muita seriedade, e houve, por entendimento de todos os parlamentares dessa casa, que houvesse um convite ao senhor Bruno para que ele viesse aqui prestar uma reunião, que efetivamente veio, ele e o Dr. Sérgio Gandra. Havia, inclusive, uma discussão acerca de se todos sabiam o que estava ocorrendo na Santa Casa. E com a vinda de uma reunião, que efetivamente veio, ele e o Dr. Sérgio Gandra. Havia, inclusive, uma discussão acerca de se todos sabiam o que estava ocorrendo na Santa Casa. E com a vinda do Dr. Sérgio Gandra, ficou claro que a administração ela é feita de maneira que todos participem. Os problemas que foram levantados com relação à documentação que teria que ser encaminhada a essa casa, efetivamente foram encaminhadas na última quinta-feira, está à disposição de todos os parlamentares. Os contratos foram encaminhados. Com relação ao curso de MBA que é pago pela Santa Casa, conforme foi levantado pelo nobre vereador Silvonei, também noticiado no jornal, hoje, na reunião que nós tivemos com o prefeito do município de Ourinhos, já nos foi comunicado que está sendo devolvido, já foi cancelado, a Santa Casa não mais pagará esse curso e estará sendo ressarcido os cofres da administração da Santa Casa com esse dinheiro que já foi pago. São poucos meses, mas estará sendo ressarcido. Então mostra que o que é apontado por essa casa, nós não podemos rotular qualquer que seja o vereador, se ele é de oposição ou tem um posicionamento político definido. Eu sempre defini isso, sempre defendi isso, desde a gestão anterior, onde tive um posicionamento político independente. Ele tem que ser respeitado. Se ele apoia, está na base de sustentação do governo, também tem que ser respeitado. Se ele apoia, se ele está na base de sustentação e tem a liberdade de participar, de consultar o governo, quando ele toma um posicionamento aqui, ele não pode ser taxado. Se vota contra, é porque é da oposição. Se vota favorável, é porque colocam-se 1001 palavras para justificar o porquê ele apoia. Se ele faz parte da sustentação, é porque ele dá um voto de crédito. Se ele não faz parte, ele também busca o bem comum do município. Todos os vereadores, os 11 vereadores aqui, buscam o bem-estar, buscam uma solução para o problema da Santa Casa. Nós temos a fórmula para resolver esse problema? Não temos. Se alguém tivesse essa fórmula, com certeza já estaria sendo posta em prática. Mas nós buscamos. Como disse o exercício do vereador Oswaldo Barbosa, nos corredores da casa há discussão no dia a dia
As discussões dos problemas da cidade não ocorrem apenas na sessão, no dia a dia. E quem vive o dia a dia da Câmara sabe disso. Os problemas são discutidos, são debatidos, e todas as discussões são no sentido de se resolver o problema. Agora nós temos essa responsabilidade, e como presidente dessa casa também tem que dar retorno. Com relação a esse curso, em que pese as interpretações que possam estar havendo, mesmo do próprio administrador, ele foi cancelado e está devolvendo aos cofres públicos. Essa é a resposta. A empresa contratada, já houve o rompimento solicitado aqui, pelos vereadores, numa reunião séria, numa reunião formal, uma reunião de trabalho, como sempre é dito. E as reuniões de trabalho têm o seu resultado. Os documentos estão sendo analisados e aquilo que for apontado de irregular, o prefeito disse hoje, nos tragam que nós vamos tomar as providências. Agora precisamos dar as mãos para que a Santa Casa, a instituição Santa Casa, possa prestar o serviço a que ele veio. Aprendendo com os erros do passado, sem esquecer, mas não apenas patinando com os erros do passado. O prefeito bem disse isso. Ele não ficou reclamando na imprensa dívidas, problemas que possam ter havido, porque quer resolver o problema. Quer que haja, como nós queremos também. Porque se ficarmos apontando esse ou aquele que no passado, na gestão passada ou na antecessora, erraram, nós temos que aprender com esses erros e não errar mais. É muito importante. O nosso papel enquanto parlamentar é importante. E o político de cada um tem que ser respeitado. Em que pese, muitas vezes, nós não concordarmos. Mas aqui, no plenário, o posicionamento de cada um tem que ser respeitado. É o que eu tinha a dizer, excelências. Obrigado. Consulto se há mais orador inscrito. Não, senhor presidente. Não havendo mais orador inscrito, e antes de dar encerramento, no artigo ordinário do regimento interno, convoco o prefeito do município, que autoriza o Poder Executivo a celebrar de convênio aditivos para a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Estado de São Paulo, CDHU, visando o recebimento de financeiros e da outras providências.